Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje num horário diferente. Hoje tudo diferente, gente. Hoje estou fazendo pelo celular, geralmente eu faço pelo notebook, né? Mas hoje o notebook não quis trabalhar, então também tive que mudar a ferramenta de trabalho aqui. Então, uma boa, um bom dia a todos. Espero que a gente possa aproveitar a live hoje da nossa amiga Tatiane, né? Tatiana Benites. Eu vou fazer uma oração para a gente elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Para nós refletirmos um pouquinho, serenarmos os nossos corações. E aí, então, depois a gente vai conversar um pouquinho com a Tati. Vai ser um bate-papo. Nós vamos falar essencialmente sobre as obras que ela escreve, né? Ela escreveu algumas obras infantis, espíritas, né? Dessa coleção aqui, da Laurinha, né? E aí nós vamos perguntar algumas coisas para a Tati, mas se vocês tiverem também vontade de perguntar alguma coisa a respeito dos livros ou da Tati, né, da questão dela como espírita, como escritora, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos cerrar os nossos olhos, vamos levantar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Vamos especialmente hoje pedir o amparo, né? Pedir o cuidado desses nossos amigos espirituais para as nossas crianças, para todas aquelas crianças que possam estar passando por alguma dificuldade nesses momentos de pandemia, nesses momentos em que muitas pessoas têm passado privações de toda a ordem, problemas emocionais. Nós sabemos que muitas crianças encontram-se vulneráveis dentro dos seus lares. Que Jesus e os espíritos de luz possam ampará-las e que possa trazer para nós também muita luz, muita paz, muito amor, nós mesmos e aos próximos, né? Para que a gente possa, então, realmente praticar aquilo de melhor que a gente tem a oferecer ao nosso próximo. Então, eu vou chamar aqui para a gente conversar um pouquinho a Tati. Seja bem-vinda, Tati. Olá, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. E vamos lá. Tati, conta um pouquinho para a gente como é que você teve essa inspiração, essa iniciativa? Foi estudo? Foi uma oportunidade que surgiu? Quem é a Tatiana Benites, né? Como surgiu a ideia de ser escritora de livros infantis, espíritas, né? A gente sabe que você tem outros trabalhos, né, também. Então, queria que você falasse um pouquinho de você, como aconteceram as coisas. Então, né, essa história de ser escritora não estava no plano, no meu, pelo menos não estava no meu plano, né? Consciente, né? Se Tem estava, aqueles que a gente não sabe, né? né? Eu achava que não estava no meu plano, né? Vamos falar assim. Mas acho que estava, então, né? Num plano superior aí devia estar já essa, esse planejamento para mim, porque foi tudo muito de repente, na verdade. Eu sempre gostei de escrever, isso é fato. Eu, desde pequena, sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu não venho de uma família espírita, eu venho de uma família muito espiritualizada, mas não era uma família espírita, de frequentar centro e tudo mais. Então, quando eu era pequena, minha mãe descobriu um centro. Eu era uma criança que passava muito mal, né? Tinha uns problemas de saúde que os médicos falavam que eu não tinha nada, mas eu passava muito mal. E daí minha mãe me levou em todos os lugares possíveis para conseguir, né, achar uma solução e tal. E eu sempre gostei dessa parte espiritual. Minha avó sempre foi muito católica e ela contava a história de Jesus e falava e tal. Meus irmãos nunca deram bola para minha avó. E eu sempre gostava, né, de ouvir, de aprender e tal. Sempre gostei mais dessa parte, né? E daí minha mãe um dia, uma mãe da escola, né, que eu frequentava, falou: "Olha, conheci um lugar que chama Centro Espírita. Você já foi?" Aí minha mãe falou: "Não." Daí falou assim: "Ai, acho que talvez possa ajudar sua filha e não sei o quê, né, né, né." E daí minha mãe me levou. Acho que eu devia ter uns 10 anos.
né? E ela me levou para o centro, e eu lembro que quando eu pisei no centro foi uma coisa meio mágica, você sabe quando você fala, nossa, que legal, era aqui que eu queria estar, sabe? E É. daí tinha muitos livros, sempre tem uma livrariazinha, né? Aí tinha uma livraria que era pequenininha, mas tinha muitos livros, e eu falava para minha mãe, mãe, olha que legal esses livros, mas só via capa, né? Não via o livro. É. Aí ela falou, ah, é, legal, sabia que você ia gostar, porque eu já gostava muito de ler. Aí eu falei, você viu o que que tem nos livros? Ela falou, não, o que que tem? Eu falei, respostas, né? Nossa, olha só. E era aquilo que eu queria, daí eu queria ler todos aqueles livros, sabe? Daí teve a palestra, o passe, e foi uma coisa tão especial, assim, para mim, foi assim que eu conheci o centro. Então, assim, eu não sou espírita de nascença, quer dizer, acho que eu sou, né? Mas, É. assim, foi um encontro, né? Você era E, espírita, mas não frequentava, né? exato, eu já era, acho, né? A essência estava ali, né? É. Porque foi um encontro. Quando eu pisei no centro, eu falei, nossa, era isso, né? Era isso que eu precisava. E depois eu não saí mais de lá, né? Comecei a frequentar e não parei. E daí a história dos livros foi porque eu trabalhava já no centro e um dia eu comecei a trabalhar no centro e tal, e daí começa uma coisa puxa a outra, né? E daí eu trabalhava com a comunicação do centro, porque eu sou publicitária, né, Ah, de formação. E daí eu ajudava a colocar os cartazes, fazer as comunicações, tá, coisas bem básicas, assim, nada profissional, não, né? E daí teve na USE, eles fizeram um encontro de comunicadores espíritas, que eu não sabia o que era isso, não sabia o que significava, mas resolvi ir. Falei pro pessoal do centro, vocês acham que é legal eu ir, né? E daí eu fui. E quando eu cheguei lá, conheci muita gente de jornal, de editoras, de TV espírita, coisa que eu nem sabia que existia até, né? Cinema, muita gente do meio, assim. E eu não conhecia ninguém, na hora do almoço eu falei, ai, posso ir almoçar com vocês? Porque eu não conhecia ninguém, na cara de pau, né? Falei, ai, vou lá, vou falar se eu posso comer com alguém. Aí uma moça falou assim, ai, claro, vem almoçar com a gente e tal. E ela era diretora do jornal Correio Fraterno, ela era, não, ela é ainda, a Isabel. E a gente pegou uma amizade e eu comecei, e ela me chamou para começar a escrever para o jornal. E daí surgiu a Laurinha, porque eu hum, comecei a escrever histórias para o jornal, que na verdade ela falou assim, não, tema livre, faz o que você quiser, blá blá blá. Eu falei, viu, mas eu não sou escritora, eu não sou jornalista, porque ela é jornalista. Eu falei, eu não ah, sou jornalista, eu não tenho essa pegada para escrever assim. Eu falei, você escrever para criança, né? Eu invento historinha para as crianças. Ela falou, então escreve do jeito que você quiser. E daí eu falei, e agora eu vou escrever sobre o quê, né? Daí ela falou assim, ah, escreve qualquer coisa do que você já deu aula e tal. Eu falei assim, essa semana eu dei aula sobre sonhos. Então eu vou escrever uma história sobre sonhos, né? E aí eu escrevi uma historinha que foi para uma coluna para quebrar um galho, na verdade, porque a pessoa que escrevia para essa coluna não pôde escrever e foi para eu colocar alguma coisa no lugar do jornal. E daí a gente recebeu vários retornos positivos, que as pessoas tinham gostado, que as pessoas tinham achado interessantes, que era uma coisa mais de humor, né? E ao mesmo tempo os adultos gostavam, mas podia contar para as crianças também. E daí surgiu a personagem Laurinha. E daí ela falou assim: ai, foi tão bem recebido, vamos começar a escrever mais. Então eu virei colunista do jornal. E depois de um ano, dois, três, não sei quantos, ela falou assim: ah, eu acho que agora a gente pode juntar várias historinhas e fazer um livro. olha só. E foi assim que surgiu o primeiro, que é esse aqui, né? Tem Espíritos no Banheiro, né? E então, assim, são várias historinhas, não é uma história contínua, né? São várias Uhum. historinhas pequenas, porque a gente juntou as colunas do jornal, né? E essas historinhas, elas não são psicografadas. Não são livros psicografados, são livros inspirados. Inspirados por quê? Porque eu já trabalhava com evangelização infantil, então as crianças falavam algumas coisas, tinham algumas dúvidas, algumas curiosidades, algumas coisas que a gente ria, né? Então, muita coisa foi baseada neles e muita coisa foi inspiração espiritual mesmo, né? Daí foi assim que surgiram os livros. Então, não foi assim, tipo, nossa, vou escrever um livro. Não foi. Escreveram por mim.
É engraçado você falar isso, Tati, porque eu já trabalhei com seus livros, né, na evangelização infanto-juvenil, na idade dos 10 em diante, e eles adoram as histórias porque ela é muito verossímil da realidade deles na evangelização, né? Então eles se sentem muito a Laurinha, assim. E como você está dizendo para nós que isso foi uma inspiração, porque você já tinha tido contato com a evangelização, trabalhado nisso, né? Então você já vivenciava quais eram as dúvidas deles, né? O que eles podiam entender de uma forma diferente do que você explicou, né? Como alguns aspectos, alguns conceitos espirituais que a gente vê no livrinho, e que a Laurinha se atrapalha, ela entende de modo diferente, ela interpreta de um modo diferente, e isso traz um certo humor para a história, né? Não, isso Então, é assim, as crianças adoravam. porque é difícil. Tem uns termos no espiritismo que é difícil até para os adultos, Sim, né? verdade. E, por exemplo, tem uma historinha no primeiro livro que fala, que chama espiritografia ou mediungrafia, que Uhum. foi uma coisa que aconteceu na sala da evangelização espírita. Por que que aconteceu? Eu não lembro o que aconteceu, mas foi assim, eu estava escrevendo, fazendo alguma coisa sozinha e os alunos estavam conversando, as crianças estavam conversando e de repente eu só ouvi que eles estavam falando coisas de espiritismo e eu comecei a prestar mais atenção. Eu continuei, sei lá, escrevendo o que eu estava fazendo, que eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu estava escrevendo alguma coisa. E comecei a prestar atenção, falei, nossa, né? E daí eles começaram a fazer assim, então, não, não é, não. Aquele cara que faz assim, ó, e que escreve assim, como é o nome dele? E não sei o quê, né? E falavam, daí um falou assim, é o Chico Xavier, né? Falei, então, que ele escreve lá dos espíritos, como é que chama? E eles estavam conversando sobre isso. E daí eu só fiquei prestando atenção, né? Aí eles falaram assim, não, como é que chama? Ô Tati, como é que chama o negócio lá que eles escrevem lá pelo espírito? Aí o outro pegou e falou assim, não, não fala que eu vou lembrar, não fala. Aí eles começaram, eu falei, tá bom, não vou falar. Tá, vocês já sabem quem é. Ah, é o Chico Xavier, e não sei o quê. Daí começou. Aí eles falaram, aí um pegou e falou assim, eu sei. Lembrei, é espiritografia. Aí todo mundo começou a rir, não é espiritografia, não é, não é, mas também não lembravam o nome. E daí virou um outro pegou e falou assim, não é espiritografia, é mediungrafia. Aí eu falei, não, calma, tá piorando. E daí eu falei, não, gente, é psicografia, lembra? Psico, né? De psico e de grafia de escrever. Eles, é mesmo, não sei o quê. E a gente riu, e a gente entendeu, e a gente falou sobre aquilo. E foi super divertido, mas aí virou uma das historinhas da Laurinha. É, as histórias elas realmente trazem muitas situações engraçadas para a prática da evangelização, né? Porque eu acho que as crianças elas precisam realmente aprender esses conceitos espíritas com mais leveza, né? Porque a gente não pode. Existe uma dificuldade na evangelização que é não transformar aquilo só numa brincadeira, porque é um estudo infantil, né? Precisa ter algo do evangelho, algum ensinamento, nem que seja moral, né? De como tratar o coleguinha, por que, que a gente tem que ser bom, por que, né? Desses conceitos mais básicos, mas precisa existir um ensino de fato, né? Um ensinamento ali presente. E o que a gente percebe, e que me fez também chegar até os seus livros, é que havia uma certa visão um pouco equivocada do que é uma evangelização, né? Alguns pais, talvez por desconhecer, né, por nunca ter frequentado um centro, não é nem uma crítica, mas era mais uma observação mesmo, assim, que a gente tinha, né? Eles iam para o centro, participavam da palestra, ou seja, tinham estudado, né, tomavam um passe, e aí quando eles saíam da palestra, né, da reunião pública, eles já queriam levar os filhos embora antes de terminar, porque a duração da evangelização era a duração daquele trabalho. Então a gente começava, né? As crianças tomavam um chazinho, tinham um biscoitinho ali, porque às vezes pode ser que alguém foi com fome, não deu tempo de ir para casa, né? E aí depois a gente sempre trabalhava algum conceito, ou por meio de uma brincadeira, né? Ou por meio de alguma historinha. Mas muitos pais não tinham essa dimensão de que é um estudo infantil.
Então, às vezes, a criança saía antes de terminar a historinha, né? Então, essa tinha uma ideia de que a evangelização era um pouco assim, meio que uma creche no centro, né? Você deixava ali enquanto está ali e depois já ia lá pegar a criança. Então, isso é uma visão que a gente tem que construir também ainda, eu acho, né? E muitos centros, muitos pais ainda funcionam assim, ou então não levam os filhos para o centro. Tipo, Acho que eu não é vou para o lugar de centro, criança, né? eu vou para o centro, vou ver a palestra, vou tomar um passe e vou deixar meu filho na casa da avó, ou, né, dar um jeito de deixar o filho. Não, tem que levar, as crianças também têm que fazer parte. O centro espírita a gente tem que ver que é como se fosse uma igreja, né? É, Na igreja a gente não leva os filhos, né? A gente não faz eles assistirem à missa. No centro a gente tem a evangelização infantil, que é para, na verdade, trabalhar com as leis morais, em princípio mesmo, né? Para levar a questão da educação para as crianças, né? De como a gente trata o próximo, de como a gente tem que se portar na família, como a gente se importa com o outro, né? E depois a gente entra também nos assuntos espirituais, nos assuntos do espiritismo, e tem pais que têm medo disso, mas eles têm medo disso porque eles têm medo de é falar verdade. sobre isso. E porque eles imaginam que a criança vai aprender da mesma forma como eles entendem, né? Como eles estão aprendendo. E não, isso é muito filtrado para a criança, né? Você não vai fazer uma evangelização e no primeiro momento já falar de obsessão, né? E trazer imagens de espíritos menos evoluídos e mostrar para a criança. Na verdade, a gente vai trazer muito da realidade da criança, que você falou, né? Por que, que é triste? Por que, que é errado eu brigar, né? Eu desobedecer a minha mãe, o meu pai? Como eu tenho que ser na escola com meus amiguinhos? Por que, que é importante? Como Jesus entra nisso tudo, né? Eu Nesses trabalhava muito comportamentos. com as parábolas, né, com histórias, né, eu acho que veio É, muito disso, dessa minha necessidade de trabalhar com histórias, eu acho que surgiram essas histórias, né, da Laurinha. é, Claro, o plano espiritual acaba auxiliando a gente para a gente ser inspirado também, para conseguir, e você falou bem, né, que muita gente acha que a evangelização infantil é a creche, né, para deixar as crianças ali. Ou então acha que é a continuação da escola, né? Então, tipo, então ele vai estar lá numa aulinha para ter uma continuação da escola. E não, porque daí a nossa missão como evangelizador na escola, na evangelização infantil, é a gente simplesmente mudar esse perfil de escola, porque você vai falar, poxa, eles estão a semana inteira na escola, de segunda a sexta na escola, a evangelização é no sábado. Daí vai chegar no sábado, ele vai ter que estudar de novo, ele já não vai querer ir, né? Então tem é, que ser uma coisa mais dinâmica, tem que ser algo que não soe escola, né? Que é. ele vá aprender brincando ou cantando. Então eu lembro que a gente tinha que ser super dinâmico, a gente tem que usar super a criatividade para falar sobre um assunto que às vezes é sério, né? E os pais realmente têm medo, né? Muitas vezes de, por exemplo, falar de morte, né? Vai deixando o filho E, com medo, depois ele não vai dormir, né? O que eu vou e responder quando ele começar a me perguntar sobre morte, né? Exatamente. E é um medo. Ontem eu fiz uma live no meu canal com a deusa Samu, né, que fala sobre o luto, né, e a gente falou disso, que os pais têm medo de falar com as crianças sobre morte e a gente não conversa sobre morte de jeito nenhum. Então começa a falar alguma coisa de morrer ou qualquer coisa, vamos mudar de assunto, não vamos, não vamos falar sobre isso, né, porque a gente não se prepara, a gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe falar sobre a morte, a gente não sabe ajudar uma pessoa nesse momento. Então, é um tabu. E enquanto for tabu, a gente vai continuar no tabu, porque então a É, gente nunca vai saber lidar. Só que as crianças sabem o que é morte. Então, essa coisa de falar, virou estrelinha, né? Busca metáforas, busca uma série de outras coisas para falar, outras historinhas, né? As crianças sabem o que é morte. Elas jogam videogame e elas morrem no videogame. Elas assistem é, desenho e o personagem morre no desenho e ela fica triste, sim, porque o personagem morreu no desenho e não vai voltar mais. Então, é. elas têm esse contato já com a morte. Elas sabem o que é. Então, quando você fala, né, de morrer, de nascer de novo, tal, eles estão entendendo mesmo porque, né, a deusa falou ontem isso.
não tem nenhuma criança, né? Nós somos espíritos, né? E a gente tem essa informação ali atrás no nosso subconsciente. É verdade. A gente pressente o que é, né? Mesmo quando a gente é criança e a gente não entende de uma forma muito esclarecida, com uma riqueza de detalhes, a gente sente o que é a morte, né? Você percebe que mesmo quando você não leva uma criança a um velório, porque você acha que aquilo vai causar um trauma, alguma coisa assim, a criança sabe que aquela pessoa não vai mais voltar ali naquele Uhum, momento, daquela forma como ela via antes, né? Então, sim. realmente, a gente traz isso, né? A gente tem essa intuição, essa percepção, né? De que nós vamos morrer. E talvez isso gere uma certa angústia na criança quando a mãe sai, ela acha que a mãe não vai voltar, ou quando o pai sai, né? Talvez se ela tivesse um esclarecimento sobre o que é, né? Facilitaria até na forma adulta depois em lidar com essas questões, né? E a gente vê muito essa facilidade, né, de lidar com isso dos pais que fazem, por exemplo, o evangelho no lar com a criança, que É, explica, né? Fala, não, mas eu não entendi nada do que você falou. E explica na linguagem dele, né? Mas é, explica um pouco daquilo, faz com que ele se familiarize um pouco mais, né? Então, a gente não precisa levar ele para ficar assistindo a palestra, que às vezes realmente a criança assistindo a palestra, né, não vai entender a nossa linguagem. O Espiritismo tem palavras difíceis, né? Para adulto, imagina para criança. Por isso a questão também da Laurinha fazer várias confusões com palavras aí nos livros, né? é Então, a gente verdade. entender a linguagem deles e tentar explicar na linguagem deles, isso facilita bastante, né? Facilita. E eu acho que é uma preparação para depois esse jovem, né? Posteriormente, esse jovem conseguir ter um elo, ter uma ligação ali com a casa espírita, porque ele já vem desenvolvendo esse aprendizado, né? O que eu percebo muito, Tati, e é isso que me levou a procurar livros, músicas, jogos, coisas que pudessem ensinar, mas que não fossem o que você falou, uma extensão da escola, porque eu percebia, eu trabalhei numa casa espírita e eu também já frequentei várias outras aqui na minha cidade. As casas espíritas, de modo geral, elas não são muito frequentadas por crianças e por jovens. São mais pessoas idosas que vão, né? De 30, 40 anos em diante. Por quê? Talvez porque esse trabalho para o jovem e para a criança ele não seja tão priorizado, né? Sim, Então eu vejo isso e é triste, porque a tendência é que essas pessoas só acabam indo para o centro quando acontece alguma tragédia na vida, ou porque são médiums e estão passando mal, em desequilíbrio, e vão lá tentar entender o que está acontecendo, já que foram ao médico, né? E a gente estava até conversando sobre isso antes da live, né? uhum. Então, essa forma de trazer a criança talvez fosse até para todas, mas até para essa que vai ser médium, né? Que já é médium e depois isso vai aflorar de alguma forma, saber lidar com isso, porque já teve um estudo prévio, né? Já foi entendendo os conceitos, né? A função da evangelização é engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente vê em outras religiões, né, que tem muita criança, né? E Sim. porque os centros espíritas são frequentados geralmente por pessoas mais velhas, né? Teve até uma matéria que saiu que falou, né, que os centros espíritas estavam envelhecendo, e é verdade, né? Se a gente for ver nos próprios lançamentos de filmes espíritas, né? Quando eu ia nas salas para assistir, era muita gente idosa, idosa mesmo, né? É. Então, a gente precisa fazer um movimento consciente de evangelização. Claro, graças a Deus existe um movimento de evangelização muito grande, dos jovens também, só que nas casas a gente não vê esse movimento tão grande. Assim, é uma casa ou outra que tem bastante gente, né, que tem bastante É. crianças e tudo mais, e que continuam tudo isso, né? O que a gente precisa é que os pais se conscientizem,
de que isso é importante desde cedo, e não depois que acontece alguma coisa, né, de saúde ou de tragédia, de morte, de qualquer coisa, que você precisa desse apoio espiritual e você corre para o centro e você fala, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, né? É. Porque, claro, a gente sempre vai estar no centro para amparar, mas a gente não precisa chegar nesse ponto, né? E por que que a gente tem pessoas mais idosas que estão ali? Porque essas pessoas já tiveram essa consciência, já tiveram esses estudos, já quiseram, né, fazer parte disso por um motivo ou por outro, né? Chegaram por amor ou pela dor, não importa, né? Mas elas estão mais conscientes e mais abertas a isso. E as crianças estão abertas, né? A gente precisa pensar nisso. Os jovens, a gente tem que ter um programa para os jovens para que eles continuem isso, né? Porque senão também a gente tem lá a evangelização infantil, depois para, não tem jovens. E essas crianças que cresceram ali, Para elas onde têm que elas vão ser, né, continuar. encaminhadas? É. Elas precisam continuar, né? Porque não é só a mediunidade, mas são as leis morais, é como a gente vai continuar o nosso Principalmente, caminho. né? É. Nosso caminho, porque a gente tem influências, a gente sabe que a nossa fase de adolescente ela não é fácil, é muita mudança hormonal, física, né? Mas também é muita mudança no nosso entorno, é muita decisão que a gente tem que tomar. Eu tenho que escolher que carreira que que eu vou seguir, eu tenho um grupo de amigos novos, vou me mudar. Então, assim, tem uma série de coisas, né? Eu tenho que fazer parte de um grupo, eu tenho que sair do Uhum. outro grupo, né? Então, eu tenho que sempre fazer parte de alguma coisa. Então, são muitas decisões, muita informação para o adolescente, e se ele tiver um amparo espiritual, né, é muito melhor. Sim, é E daí verdade. as casas espíritas podem fazer muita coisa, porque não é uma aula. Ela pode fazer com que ele participe de teatro, de trabalhos voluntários, de música, de artes no geral, ajudar os menores na evangelização, né? Então, ajudar no atendimento nas casas, né? Fiz uma live com um jovem de 13 anos e que ele falava que ele gostava muito de ir para o centro porque ele, além dele conhecer muita gente, que lá eles podiam fazer teatro, eles podiam aprender bastante do lado espiritual, que para ele era muito interessante. Então, assim, é interessante, só que a gente precisa criar esse interesse, na verdade. E fazer com que essas crianças sejam levadas para o centro, né? Porque muitas vezes, por mais que seja um trabalho bem feito, que seja um trabalho lúdico, interessante, mais interativo, mais dinâmico, o que a grande dificuldade é fazer com que essa criança chegue ali pela primeira vez, né? É, E uma outra questão também que a gente percebe é que muitas vezes é o que você disse, né? Acaba a evangelização quando você vai para a mocidade ou para a pré-mocidade ali, que é a cidade dos 12 em diante, né? A gente tem uma dificuldade em manter o jovem na casa espírita. Porque a hora que acaba esse estudo, ele chega lá, sei lá, os seus 17, 16, 18. Muitas casas têm um preconceito em pôr gente nova para trabalhar. E aí o que acontece? Esse jovem acaba saindo. Ele fala, mas eu estou aqui faz tanto tempo. Se eu não posso trabalhar aqui, se eu não posso ajudar de alguma forma aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? e foi o que esse jovem falou para mim. Ele falou: a gente quer trabalhar, né? E, gente, caridade, serviço de caridade é atender a pessoa que chega, é dar o papelzinho do passe, né? É, É encaminhar a pode pessoa para ajudar uma numa cesta sala, básica, né? Ali tá montando a pode cesta, ajudar atendendo nas as pessoas. cestas, ou quem tem trabalho de fazer comida, ou entrega, ou lojinha, é ajudar. E ele também pode ajudar com as palestras. Ele É, também pode fazer uma participação na palestra, ou pode fazer a oração do início, ou pode fazer a vibração final. Eles têm isso desde pequeno, se ele já está lá desde a evangelização. Então ele pode fazer, por que não? Por que as pessoas têm tanto medo de dar autonomia para os jovens, né? é. Vamos dar a oportunidade para eles também fazerem, e daí isso engaja muito mais eles, ou então também fazer com que eles tenham outras responsabilidades. Hoje agora está tudo online, né? Faz É. eles colaborarem com a página do Facebook, com o Instagram, dá a responsabilidade para ele, dele pesquisar a frase do Chico Xavier da semana, né? Ele vai ter É. que estudar, ou a frase de Kardec, ou qualquer livro, né? Indicar um livro, mas ele vai ter que ler o livro para depois indicar
na rede social. Então, fazer com que ele seja ativo, mas isso também tem que ser algo dos pais, né? Dos pais permitirem que eles vão, né, a esse lugar, né? Tenho Ou essa de responsabilidade, né? tenham essas responsabilidades, né, que incentive isso também. Então, claro, a gente fala muito da evangelização infantil, porque eu acho que é sempre a base, né? A gente tem que sempre começar, né? Mas o manter também é muito importante, né? O manter o jovem ali é muito importante. É. E é difícil, né? Porque hoje eles têm tanta coisa à disposição, se for uma coisa meio ultrapassada, assim, no sentido de muito monótona, muito entediante, e eles também não conseguem ficar, né? É, Tem que ser uma coisa que ele participe para que ele fique, né? Às exatamente, vezes, tem que ser uma coisa estilo aula dinâmica, não dá. estilo aula não dá. Mesmo porque eles mesmos já sabem os formatos que eles querem. Então, a É, gente pode dar autonomia para eles, para escolher, para falar, não, hoje a gente vai fazer uma palestra e depois a gente vai fazer tal coisa. A gente pode fazer isso com o jovem, né? é. Ou então, ó, cada um vai ler uma parte e a gente vai ter que ensinar o outro de uma forma lúdica, tal. Então, a gente pode fazer essas coisas com eles, por mais que eles estejam estudando, por mais que eles estejam trabalhando, eles podem participar. E a gente precisa incentivar isso neles. Mesmo nas crianças, às vezes, de falar, ó, fica aqui, vai ajudar essa tia a servir a aguinha no final. E eles podem fazer isso. Sim. É uma forma de você trazer ali para a criança se sentir importante, se sentir parte, né, daquilo. Tati, a gente estava Exatamente. falando um pouco sobre as suas obras. Além dos livros que você escreveu, os livrinhos infantis, né? Você falou desses do Tem Espíritos no Banheiro, eu usei o Tem Espíritos Embaixo da Cama, Tem Espíritos no Escuro, né? Esses conceitos que você desenvolvia e escolheu, né, para os textos nos seus livros, eles vêm. Você falou que o seu livro partiu do Correio Fraterno, né, dos textos que você publicava. Esses conceitos que você escolhia semanalmente, eles vinham dessas experiências da evangelização, de como você viu que a criança levou esse conceito? Como que você É, escolheu o tema para a minha essa história? preocupação para escrever sempre foi buscar algo que fosse base do espiritismo. Então eu ia ou Evangelho ou Livro dos Espíritos, né? Então você pode ver que cada historinha tem algum link com alguma coisa ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou alguma coisa corriqueira do Espiritismo, né? Então, a minha preocupação sempre foi, tipo, tem que ter um conceito, né, baseado na base que é Kardec. Uhum. Então, sempre, os temas sempre foram por aí. E, claro, aí o dia a dia com as crianças me fazia ter algumas ideias, né? Então, é, tem uma história que eu não sei mais se é no segundo livro ou no terceiro, que fala da água florificada, né? Da água florílica. Tem espíritos embaixo da cama. Nesse aqui que eu No estava Espírito vendo. Embaixo da Cama, no segundo, né? Então, por que você fala água fluidificada, fluidificada, fluidificada? Às vezes nem entendeu o que era, né? Florificada, né? E falou errado e, né? O que que é? Daí você coloca florificada é água com flor, né? É. Então, entendeu daquela forma, né? Mas assim, coisas que são parte do nosso dia a dia no centro, né? Tipo, de fluidificar a água, ou no Evangelho no Lar, né? Fluidificar a água. Sempre falar, vamos tomar água que é fluidificada. Às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Então, sempre, não, vou tomar a água que tu falou que tá fluidificada. O que que é? Não sei, mas toma que falam que é bom, né? Porque é isso, É um né? remedinho, né? Um É o remedinho. remedinho. Ah, o passe, a mesma coisa. Né? Tem gente que nem sabe o que é o passe, mas Sim. vamos lá tomar o passe que falaram que é bom, né? Então falam que é bom, quando eu vou eu me sinto bem, né? Então vamos lá, né, é um lugar que dá passe, vamos no passe, né? É. Tudo bem, né? Você vai lá, você se sente bem e tal. Então assim, a minha preocupação sempre foi trazer alguma coisa de ensinamento. Sempre eu buscava me basear, né, no Kardec ou coisas do dia a dia, assim, porque as crianças acabavam falando alguma coisa que eu falava, olha só que interessante,
né? Isso Sim. falta explicar, sabe? Olha, eles Isso, não entenderam muito bem o que seria isso, né? ou então eles mesmos vinham com algumas perguntas que eu falava, putz, aí, né? Vou explicar isso, mas acho legal, se ele tem essa dúvida, outras pessoas também podem ter. Então, eu É. acabava escrevendo sobre isso. Eu achei muito legal. Eu gosto de todos, assim, mas o que eu gosto mais é o Tem Espíritos Embaixo da Cama, porque eu acho que ele traz esses conceitos com humor, são as dúvidas mais recorrentes, assim, pelo menos quando eu trabalhei na evangelização, eu acho que ele trazia as dúvidas mais recorrentes. E aconteceu uma coisa, Tati, que foi até o que me motivou a te procurar aí nas redes sociais para ver se a gente conseguia fazer a live, Hum, porque essa menina que eu falei para você da identificação com a Laurinha, né, da Laura, ela gostava tanto dos livrinhos, quando a gente lia a historinha na evangelização, ela falava assim: tia, eu posso levar para minha casa para ler as outras? Então ela ficava assim, o livrinho era itinerante, ele ia para casa da Laura e voltava toda semana, né? E aí eu acho que talvez, né, não sei se você já pensou sobre isso, eu acho interessante porque eu tenho visto que com essa questão da pandemia, a gente está muito nas lives, mas as crianças estão ficando sem. Então, assim, talvez ler uma historinha dessas, né? A gente possa fazer algum trabalho desses, né? De ler uma historinha online com eles, conversar um pouquinho, porque isso eu acho que eles sentem falta, né? Eu tenho recebido bastante gente falando, ai, para as crianças não vai ter nada, né? é verdade, é uma boa ideia. Eu não tinha pensado em fazer live para as crianças, mas é uma boa ideia. Eu tenho um problema de horário, né? Porque É. eu tô em Barcelona, então agora a gente está com 5 horas de diferença, mas amanhã muda para 4 horas, ó. Legal. Então, já diminui. Já diminui 1 hora, né? Então, tem esse problema de horário, mas se você quiser, você pode contar comigo também. E é uma boa ideia. Não tinha me ligado que no segundo livro tinha mais conceitos, assim, não é engraçado, né? Quando a Todos gente tem têm, esses feedbacks. achei assim que quando eu li os livrinhos, o segundo livro ele trouxe assim mais curiosidade. Talvez seja o conceito que você escolheu para esse. Todos foram Tá, bem aceitos e todas as pessoas gostaram muito de todos, as crianças, né? Mas esse do Tem Espírito Embaixo da Cama, eu acho que já por ter essa coisa de dormir, né, se cobrir correndo com medo do espírito que sai do guarda-roupa, que sai debaixo da cama, atrás da porta, né? Não sei se foi o título que chamou mais atenção, mas essa ideia da água fluidificada e até a historinha que a gente escolheu para ler aqui das colônias espirituais, eles adoraram. Uma vez a gente fez um engraçado. trabalhinho que era para pesquisar as colônias espirituais e eles já fizeram cartaz, né? E nesse cartaz, cada um escolheu a colônia espiritual que queria, pesquisou o que acontecia nessa colônia, pôs imagens seguras, né? E quando a gente leu a historinha das colônias espirituais, eles se ligaram nisso. A menina falou assim, professora, será que é tipo uma colônia assim de férias? Né? A gente vai para lá, é um lugar bonito, assim, a gente brinca, se sente bem. É mais ou menos isso. Porque a ideia, né? Acho que a ideia do trabalho talvez iria assustar um pouco, né? Você fala, não, você não vai descansar lá, né? Lá é um lugar É, super bonito, tem música, tem teatro também, né? e tem, né? Tem. Dependendo da colônia, tem. Né? E é legal você me falar isso, porque assim, os nomes dos livros, na verdade, eles surgiram por causa dos medos, né? Então, é uma pergunta, todas são perguntas, né? Então, tem espíritos no banheiro, que foi o primeiro. Na verdade, o Tem Espíritos no Banheiro foi uma história que eu fiz porque um adulto me perguntou isso, né? Que foi uma amiga minha que falou: Meu, eu tava outro dia no banheiro que eu ia tomar banho, fiquei pensando, será que tem espírito aqui? Aí ela foi lá me desesperada, me perguntar. Aí eu comecei a rir, eu falei, meu, é sério que você tá me perguntando isso? E é engraçado, né? Porque quando eu ia dar palestra nos outros centros, né? E quando eu comecei com o livro, tal, que eu levava o livro, eu falava, gente, muita gente me pergunta, tem espíritos no banheiro? E todo mundo falava, responde, pelo amor de Deus, tem espíritos no banheiro. Acho que existe um constrangimento, né? Será que o espírito está me vendo aqui sem roupa, né? Que eu vou tomar um banho?
Eu tô fazendo um xixi aqui, será que é um espírito me espiando, né? E daí eu falava, gente, tem espírito em todo lugar, né? Eu falei, Pior mas que eles não tem, vão né? ficar perdendo tempo vendo a gente sem roupa, né? Eles não vão, eles têm mais coisa mais importante para fazer na vida, né? É, Aí eu falei, mas tem espírito em todo lugar. E daí também veio a questão, né, do medo, né? Porque veio isso, né? Tem espírito no banheiro, e tem essa história da loira do banheiro, tem essas lendas, né? E é, daí veio o segundo livro, eu falei assim, eu queria seguir a mesma coisa, porque na verdade não era para ser uma coleção, a gente só tinha feito o primeiro livro, a gente nem tinha história para o segundo, né? A gente nem sabia que ia ter um segundo, né? Depois a gente começou a juntar, falou, ó, dá mais um livro, né? E daí falei assim, a gente podia seguir a mesma coisa, né? Falei assim, por exemplo, falar que né, tem espíritos embaixo da cama, porque a gente sempre tem medo debaixo da cama, gente. Né, a tem. gente tem aquela coisa, né? Já apagou a luz, já sobe correndo, que falava, opa, vai que alguém puxar minha pé, não sei, sempre tinha, eu tinha essas coisas quando eu era pequena. É, tem até hoje, Tati. Acho que é uma coisa meio assim, Não, geração por geração. mas não sei se alguém falou alguma coisa quando a gente era pequena, se tinha alguma lenda urbana igual a loira do banheiro, não sei se tinha alguma coisa debaixo da cama, mas tinha essa coisa do medo. E o último que é ter espíritos no escuro, porque todo mundo, né, aquela coisa de, ai não, acende a luz, né? É, Qualquer coisa, não, porque não, pode ter espírito. Eu falei, gente, mas tem no claro, tem no escuro, tem em qualquer lugar, tem a luz, é. né? Mas eu acho que Mas, é o desconhecido, o escuro, né? Acho que não, tem e esse aquela coisa de sentido. filme de terror é tudo no escuro, né? É o que eu não vejo, é o que tá oculto aqui, né? Então acho que eles têm muito essa imaginação mesmo, né? Não querer o escuro porque eu não consigo ver o que tem, né? Então, assim, a ideia dos títulos também foi por causa disso, foi dos medos, né? Assim, a gente tem esses medos, né? Por que não? E por que falar que eu não tenho? Não, já tive, não tenho agora, mas eu já tive, né? Eu tive essa curiosidade, né, de saber se tem espírito no banheiro, se tem espírito embaixo da cama, né? A gente tem essas coisas, né? A questão do escuro é muito recorrente, muito em adultos ainda, né? Tem Então, adultos que levam isso da infância para a vida adulta e isso não se resolve, né? não se resolve, né? Então, são medos, né? Que a gente precisa tratar isso, né? Na gente também. Então, por isso essas inspirações aí das historinhas. Tati, o que eu acho mais interessante nos livrinhos é que, assim, quando eu já li, assim, nós já trabalhamos na evangelização várias obras, todas muito interessantes, todas baseadas em Kardec, né? Todas traziam conceitos, tanto morais quanto espíritas. Mas uma questão que me chamou a atenção, e as crianças perceberam isso, é que quando a gente lê os seus livrinhos, parece que a gente está entrando no imaginário da criança, a gente está vendo pela perspectiva da criança, né? Então, como a criança entendeu, por que que ela duvidou. Então, assim, eu acho que isso gera um certo encantamento nas crianças por conta de ser o universo delas retratado ali. Não é um adulto só explicando para uma criança esses conceitos, né? É a cabecinha deles que está retratada ali, né? As dúvidas. Então, assim, parece que você entra mesmo na Laurinha, né? Parece que você se transforma mesmo ali na Laurinha e traz como a Laurinha entenderia, o que ela pensaria sobre. Por isso que eu acho que tem essa perspectiva da narração, ela é uma questão que chama bastante atenção nas obras, né? E as Ai, crianças que gostam legal. por isso. Elas acham que, nossa, deixa eu ver o que a Laurinha vai falar aqui, o que a Laurinha vai pensar, né? O que ela vai fazer. E as crianças riem muito com ela, porque eu acho que eles já devem ter causado essas mesmas situações, né? Ou causariam, pensando, nossa, eu ia falar isso, né? Mas não é. Não, é engraçado, é muito legal você me dar esse feedback, porque eu escrevo do jeito que eu falo. E eu sou É assim, bom. né? Eu sou assim, de falar, de repente eu vi, já soltei a piada, falei, isso já foi, sabe? E a Laurinha é isso, né? Eu Já te foi. entendo. Aí os meus amigos que leram, pessoas próximas, falaram, não, Laurinha, é você, né? Porque você faz isso, você faria isso quando criança. Eu falei, gente, lógico que não. Aí eles, lógico que sim. É, Você faria isso.
Olha, Tati, lendo seus livrinhos, eu acho que tem muito conhecimento da Laurinha ali, viu, para ser de outra pessoa. Então, eu acho que realmente, assim, deve ter uma coisa Laurinha em você ainda, sabe? Aquela criança que você foi, Ah, talvez esteja aí na Laurinha, sim. tem. Criança eu sou. E assim, o que eu sempre, a minha preocupação foi dar o olhar da criança, não o olhar do adulto. Sim. Eu não queria o olhar do adulto, porque eu via como a Laurinha. Né? E é engraçado porque eu gosto muito dessa parte de ver como a criança. Tem alguns livros que me fascinam por pela história, claro, mas pelo olhar, né? Então, tem livros que não são espíritas, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Tem um livro que chama O Menino do Pijama Listrado, que é uma história sensacional. Só que, claro, né, é uma história. Triste, Ai, mas todo mundo maravilhosa. fala, ah, é uma história triste. Eu comecei a ler o livro, eu sou moleca, né, assim. E aí eu comecei a ler o livro e eu levava, eu sou professora, né, dava aula em universidade no Brasil, e daí eu comia o livro, né? Então eu levava na escola, porque eu ia levava para a faculdade porque eu ia lendo no meio do caminho. E daí chegava na sala de aula com o livro ainda na mão, não sei o que lá, e todo mundo, ai, professora, eu não acredito que você está lendo esse livro, é tão triste. Eu falei, gente, eu não cheguei na parte triste. Todo mundo, como não? Já Eu começa falei, triste? não cheguei na parte triste. Por quê? Porque eu lia como a criança. Porque é ele que narra a história, então eu lia como ele. Então eu não estava entendendo. Falei, Ele gente, não eu não peguei percebia na essa parte triste. tristeza, né? Porque ele conta a história de porque não, porque meu pai trabalha pro fã. Porque não sei o quê, porque ele é um cara bom. E não sei o quê. Eu era criança ali, então eu lia com esse olhar, né? Um outro livro também que tem esse olhar, e assim, eu só, claro, a parte triste é o final, né? Mas assim, para mim a parte triste foi o final, porque eu não vi com esse olhar do que estava acontecendo no entorno como um adulto. Eu li como a Analisaria, né? criança. É, É, eu li sem analisar. Eu li como a criança que estava narrando, né? E um outro livro que também é assim é A Menina que Roubava Livros, que muita gente maravilhoso. não gosta do livro. Muita gente não gosta do livro. E eu achei o livro sensacional. Eu comi aquele livro. Porque é a visão dela. Então a pessoa fica, nossa, mas ela estava presa, que não sei o que, mas gente, você vê como ela escreve? Eu falei, não, mas ela estava feliz, mas ela estava bem. E todo mundo fala, você não sabe ler. Aí eu falei, não, é ela que está narrando. Não é ela que está narrando, na verdade, é outra A coisa que também não morte, vou né? falar, por É, causa, né? É. Bom, então assim, só que é ela, é a visão dela. é E eu verdade. acho isso muito legal, mas eu fiz sem saber que estava fazendo isso, né? Eu escrevi do jeito que eu escreveria normalmente. E eu fui descobrindo isso depois, das pessoas me falarem isso. Porque acho que fluiu natural do meu jeito, né? E depois, quando eu Uhum. fui ler esses outros livros, que as pessoas falavam que eu era anormal, porque eu não tinha entendido o livro, porque eu não tinha entendido as coisas, aí eu falei, e agora eu consigo entender a Laurinha. É, Né? Porque a minha visão é essa, né? Então, quando você fala, acho que tem a Laurinha dentro de você, eu acho que tem mesmo. Tem a é. questão da criança Tatiana ainda tá aqui, né? Que é presente ainda. Então, eu acho que tem toda essa influência, assim. Isso é muito interessante, Tati, e acho que é muito bom para isso que você fez, e, né? Não sei se você pretende escrever outros livros ainda, né? Infantis, mas eu percebo que isso é interessante porque é uma ferramenta para você alcançar a criança também, né? A sua forma de ver, de entender, de ter essa percepção de como o olhar infantil olharia para essa questão, interpretaria essa questão, é interessante, porque a obra traz justamente aquilo que agrada a criança, né? Aquilo que fascina ou que entretém a criança ali, né? Então, Ai, que isso é muito legal. bom. Eu sim, quero. Eu escrevi um outro livro, que na verdade esse foi psicografado, que não Hum, é da Laurinha, que é esse aqui, Lições da Floresta, que é infantil, não é infanto-juvenil, ele é infantil, ele é inteiro para criança, para cá, né? sim. Ele é inteiro desenhado. É a mesma pessoa que desenha a Laurinha, desenhou esse livro, que ficou Olha que maravilhoso. lindo.
Ficou lindo, lindo, Muito bom. lindo. Mas são histórias psicografadas que ficaram. Eu adoro essa cena aqui, Ai, que linda. né? É, Que são quatro historinhas, né, para crianças que falam sobre a educação, que falam sobre as diferenças, né? Por que que as outras crianças são diferentes? Por que que as outras pessoas são diferentes? E aqui a metáfora são com os bichinhos da floresta, né? Então, por que que os bichinhos são diferentes? Um trata o outro diferente, né? Então, olha que interessante. foram quatro psicografias em dias diferentes no centro, né? E a gente juntou e fez um livrinho só, né? Muito bom. Mas É pretendo interessante porque voltar isso lida com depois essas sim. questões. Ah, é muito, eu acho que é interessante, Tati. Acho que você nunca deve deixar esse trabalho, porque me parece, assim, eu não conheço os seus outros trabalhos, né? Nem sei, a gente ainda não conversou sobre isso, né? Mas eu sinto que é o seu trabalho, assim, sabe? É muito interessante, é bem feito, as crianças gostam. Lógico, a gente pode fazer muitos, né, trabalhos diferentes, não precisa ser um, mas eu sinto que, assim, é a sua praia. Que bom, bom saber, bom saber. Não, mas eu também Olha, sinto, eu me sinto muito bem com esse trabalho. e é um trabalho importante, né? Às vezes a evangelização acaba ficando meio em segundo plano para alguns, para as casas em geral, ou para algumas casas, mas ela é fundamental. Eu acho que a evangelização é um dos trabalhos mais importantes do centro espírita, porque o futuro está ali, né? São aquelas crianças, são os valores que essas crianças vão ter. Até a própria doutrina depende dessas crianças, porque depende de algumas pessoas ainda estarem divulgando, fazendo palestras, atendendo as pessoas necessitadas que chegam até a casa. A gente sabe que não vai deixar de existir médiums, né? Que trabalhem, mas a gente também precisa, não só de médiums, como você falou, a gente precisa de todos, né? A gente precisa da parte que faça o trabalho material, assistencial, a gente precisa das pessoas que façam essa evangelização, a leitura, a escrita, tudo, né? Para as crianças, para os jovens. Então, trabalhar e reforçar, eu acho, esse trabalho que você faz, né, com os livrinhos, é fundamental, porque são esses livrinhos, são esses trabalhos, são essas experiências que vão fazer com que a pessoa fique, a criança fique ou não, né? É, a experiência positiva, né, faz com que eles tenham lembranças positivas, né? E aprendam, né? Eu acho que tudo a gente aprende. E a gente aprende adulto, criança, jovem. A gente precisa é, pegar o que é melhor para nós, Sim, né? Então, às vezes a gente fala, mas esse assunto eu já sei, não vou nessa palestra. Eu falo, gente, sempre tem uma frase, sempre tem alguma coisa que a gente vai aprender, né? Então, nunca mesmo é porque a gente igual, né? nunca sabe tudo, a gente não sabe tudo, a vida é um eterno aprendizado. A gente nunca pensou que fosse passar por isso que a gente está passando agora, e a gente está estudando cada vez mais. Eu, pelo menos, estou estudando cada vez Uhum. mais, né? Estou tendo oportunidade de estudar mais, né? Resolvi fazer na pandemia um canal no YouTube e estou estudando muito mais porque eu quero falar sobre espiritismo, mas eu acho que eu tenho que estudar mais. E cada É. vez que eu leio a mesma frase ou o mesmo livro, eu aprendo uma coisa diferente. E aprende mesmo, porque eu já participei de estudos da mesma obra e você nunca enxerga a informação da mesma forma quando você está lendo a segunda vez. Aquilo que você leu da primeira vez, você entendeu de um jeito. A mesma obra na segunda vez, você já vê coisas que você não tinha percebido, né? E é uma releitura é sempre bom, né? Sempre bom. E também depende da época, né, que a gente está lendo. Às vezes a gente leu numa época e depois de tantos anos já é uma outra fase da sua vida, você já tem um outro entendimento, você já tem um outro olhar e que pode ser melhor ou pior, né? E daí a Sim. gente vai ler e vai ver uma coisa diferente, né? É. Então Eu é tenho, muito legal. eu tenho buscado acompanhar, Tati, algumas questões dessas que são trabalhadas com criança, né? Paralelamente aos outros trabalhos que a gente faz na casa, até por conta da evangelização, para ter ideias, né? E tem um canal de uns amigos nossos, o Amigos do Bem, que eles fazem um trabalho com as crianças, né? Até acho que agora às 11 horas, aos sábados pela manhã.
É um centro espírita que sempre trabalhou virtualmente, né? Eles têm lá o espaço físico, mas eles sempre trabalharam, mesmo antes da pandemia, virtualmente. E tem outros também. Eu vejo a Estela Nish, né? Às vezes fazendo algumas leituras. Outro dia ela até estava lendo uma historinha sua, para as crianças mesmo assistirem, né? Ela faz aquele desenho que fala, não sei se você já viu, que pega sempre os Não, conceitos e faz um desenhinho para as crianças e para os adultos também, porque são grandes reflexões. que legal. E aí a gente estava pensando em, se isso se estender mais um pouco, né? Talvez depois a gente vá fazer presencialmente na nossa casa, mas em ler só historinhas mesmo, sabe? Fazer lá 15 minutinhos, ler uma historinha, explica, dá uma contextualizadinha para as crianças assistirem, Muito né? legal. Porque eu acho que eles sentem essa falta, né? Os que frequentam e os que não estão frequentando, mas de repente para os pais seja mais fácil colocar ali para assistir a historinha do que levar por enquanto, né? Não está podendo. E utilizar esse material também, às vezes, para fazer uma evangelização em casa, tipo, ah, não tenho livro, não tenho tal, ah, vamos colocar um vídeo da história que está contando aqui. Agora vamos comentar a história, né? Então, na evangelização não, no Evangelho no Lar, né, a gente tem muita possibilidade, né, de trabalhar com a criança, de introduzir a criança nesse mundo, né? A gente falou É, do centro, mas em casa também, quando a gente faz a evangelização, tem gente que não leva as crianças, né? Então, é, deixa as crianças lá, por mais que ela não esteja, né, por mais que a gente ache que ela não está prestando atenção, deixa ela lá fazendo o desenho lá, mas deixa ela lá na mesa, põe ela junto, né, para fazer essa evangelização. Ou então, do que a gente leu, faz um desenho, o que que você entendeu? Ou o que que você achou? Ah, mas eu gostei da hora que falou da casa. Então tá, então desenha a casa. Então faz ele ficar no meio daquilo, fazer parte daquilo, né? Explicar é, um conceitozinho, uma frase, alguma coisa, mas introduza, né? E às vezes levar uma historinha dessa pode ser um bom caminho também. de repente quem tem filhos, né, na cidade, que a gente comentou e gosta de ler, ou até às vezes é até um incentivo para quem não gosta de ler, começar a gostar de ler, né? Uma criança que tem mais dificuldade não gosta tanto, porque você vai fazer o evangelho. Se você levar um livrinho desse, faz a leitura lá da família e tudo, mas em algum momento você falar para a criança, agora nós vamos fazer uma leitura para você, né? Vamos ver aqui, para nós todos, mas você que vai ler, ou a gente vai ler e você vai falar o que você entendeu. E ler sempre uma historinha que é para criança, né? No evangelho, no lar, porque a criança vai sentir Sim. que ela é parte daquilo, né? Porque muitas vezes eu percebo, eu tenho uma amiga, ela tem 2 filhos, e eles não gostam muito de participar do evangelho no lar. Porque geralmente a gente lê livros adultos, né? Livros que já são mais conceitos mais difíceis. Eu vou até dar essa ideia para ela, né? De repente levar um livrinho ali e ler uma historinha dessa para eles, porque eles vão aprender um conceito espírita também, eles vão estar aprendendo questões morais, mas numa Sim. realidade que é a deles, né? Sim, essa história de colocar sempre uma historinha no Evangelho no Lar, a gente sempre indica, né? E não precisa ser para as crianças, pode ser para os adultos, né? Leia um pouquinho do Evangelho e depois pega um outro livrinho, que pode ser um livro, um sinal verde, né? Um Uhum. pão nosso, que pode ser uma mensagem, né? Mas que pode ser também um livrinho, né? Com que tenham várias historinhas, você lê uma e debate aquela historinha lá também, né? Nesse caso, são historinhas curtas, né? Mas pode ser uma história, e você pode ler um pedacinho da história e vai comentando, depois na outra semana lê mais um pedacinho, tal, né? Nesse caso, nos livros da Laurinha são historinhas curtas, então você pode ler em 5 minutos, você já leu uma historinha. Né? Então, dá para você fazer um evangelho no lar numa boa. E tem vários livrinhos que são assim, né? É. Que pode se fazer isso. Tati, queria agradecer muito. A gente vai ler aqui a historinha, né? Não sei se você prefere ler, se você prefere que eu leia. O que você Eu prefere? que agradeço. Não, você que sabe. Você que Você sabe. Se quiser. você quiser ler, tudo bem. Se você quiser que eu leia, tudo bem também. Deixa eu achar Ah, aqui a então história. vamos. Tá. Quer ler você? Pode ser. Pessoal, essa historinha que a gente vai ler aí para as crianças, né? Que se vocês quiserem depois compartilhar para os filhos, para eles lerem um livrinho, quem sabe, né? Não surge um interesse aí na leitura. É desse livrinho aqui da Tati, olha.
Tem espíritos embaixo da cama. Olha que gracinha, Laurinha. Aqui a gente vai ler a historinha Colônias Espirituais, né? Tem a ilustração dela aqui com a colônia, né? A professora termina sua aula e anuncia: na semana que vem, iremos estudar as colônias espirituais. Por isso, se acharem alguma coisa a respeito do assunto, podem trazer para a aula. Tchau, crianças, até a próxima semana. O sinal bateu e as crianças saíram da aula conversando. Colônias espirituais. O que será que é isso? Perguntou Aninha. Sei lá. Será que é um lugar diferente? Rafael se intrigou. Colônia, não sei o que significa, respondeu. Mais dois amigos estavam chegando e falando sobre o assunto. Eram Laurinha e Lívia. Eu não sei não, manifestava Lívia ao chegar. O que você não sabe, Lívia? Perguntou Rafael. O que é colônia espiritual? Respondeu. Fábio continua. Nós também não sabemos. Estávamos falando sobre isso agora. Eu acho que já sei o que é, grita logo Laurinha ante o grupo. Então, Laurinha já chegou falando, né? E o que é? Indaga Aninha. Como o próprio nome já diz, colônia espiritual é o perfume que os espíritos usam para ficar cheirosinhos. Porque pensa bem, só porque é espírito não vai gostar de perfume? Os amigos ficam pensando se é isso mesmo, quando a professora passa por eles para ir embora. Então Lívia resolve perguntar: professora, você poderia nos explicar uma coisa rapidinho? Claro, pode falar. O que é colônia espiritual? É um lugar no qual alguns espíritos moram no plano espiritual, uma espécie de cidade. Tá. Quando Laurinha fala, e lá eles são cheirosos? Como assim, Laurinha? Pergunta a professora. Porque eu pensei que colônia espiritual fosse o perfume que os espíritos usavam lá. Uma cidade com nome de perfume. É que é estranho. Não, Laurinha, não é nada disso. Espíritos não precisam de perfume. Ah, nunca se sabe. Bom, se algum espírito está nos ouvindo agora, pode lançar um perfume por lá. E aumentou o tom de voz. Fica a dica. Então, a Laurinha, gente, a Laurinha é terrível. Ela é muito esperta, né? Mas É pensa muito bem, faz inteligente. sentido, gente. Com certeza, né? Porque qual é a situação em que ela ouviu a palavra colônia? É só, né? Um perfuminho, né? Colônia, a mãe fala, ah, vou passar uma colônia. Minha avó fala, vou passar uma colônia. E é perfume, né? Sim. Agora, colônia espiritual. Ela Como pensou é espírito perfume cheiroso, né? espiritual? Ó, eu vou dizer que tem espírito que passa por aí e deixa um cheirinho muito bom, viu? Então a Então, Laurinha não tá de toda errada, não. tem que ficar Tati. cheirosinho. Tem gente na Terra que podia seguir os preceitos da Laurinha, né, Também. Tati? Obrigada, viu, pela sua gentileza em vir conversar com a gente. A Tati, pessoal, é super acessível. Então, assim, às vezes a gente tem aquela ideia das pessoas que escrevem livros serem impossíveis de serem contatadas, né? Não é o caso da Tati. Então, se alguém tiver interesse, de repente, em depois ver com ela uma live para falar sobre os livrinhos, ela é super acessível. Tati, que Jesus abençoe o seu trabalho, que você continue premiando as crianças com tanta diversão, com tantos ensinamentos que você reproduz de uma forma muito lúdica, muito adequada ao olhar infantil. Eu estou dizendo isso porque eu também sou professora, então a gente sabe que as crianças, muitas vezes, elas se entediam porque não é a realidade delas o que é traduzido na escola, né? Então, muito obrigada, né? Seus livrinhos já me foram muito úteis no trabalho de evangelização. E estamos aí, quando você quiser aparecer de novo para falar sobre um outro assunto ou sobre esse assunto, as portas estão sempre abertas aqui. Ah, gratidão, Isa. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade, esse bate-papo tão gostoso. E agradeço todo esse feedback sobre os livros, sobre as histórias.
Vou escrever mais, né, produzir mais e vamos trabalhar, né, vamos trabalhar para o bem, trabalhar para a doutrina, né, e trazer as pessoas para esse caminho de amor, né. E Com gratidão a certeza. todos que estiveram aqui comigo. Se quiser entrar em contato, pode entrar. Estou aqui para o que precisar, tá bom? Gratidão a Tá todos. joia. Super beijo, fiquem Obrigada, com Tati. Deus. Você também, minha amiga. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom fim de semana a todos. Que Jesus abençoe a casa de todos vocês.